Olá, que o Todo-Poderoso abençoe a sua vida, abra seus caminhos e derrube as muralhas de problemas que se levantaram contra você. Eu garanto para você, você pode ter o melhor final de ano agora. Deus quer, mas é necessário que você também faça a sua parte. Começamos o nosso programa Saindo da Crise nesta segunda-feira e eu creio, meu amigo e minha amiga, que o programa vai ajudar você a entender que para o seu caso tem jeito, porque hoje será o dia do 5º clamor da queda das muralhas e vamos estar determinando a bênção para todos os trabalhadores CLT, ou seja, você que trabalha com carteira assinada. Você está aí talvez esgotado, tanto problema, tanta situação, quanto isso pode afetar a vida de um profissional. É o que essa matéria que você vai acompanhar agora, ela nos mostra. A ciência já comprovou. Em comparação com os homens, as mulheres têm mais chances de se sentirem estressadas. Segundo pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha, em parceria com a plataforma de saúde mental Zenk Lab, 7 em cada 10 brasileiras afirmam estar afetadas pela sobrecarga de trabalho. A pressão para conciliar carreira, família e responsabilidades domésticas tem levado muitas à exaustão extrema e problemas de saúde mental. Paula é médica e teve a síndrome de burnout. Foi quando eu acumulei funções. Então, eu estava num trabalho corporativo de 44 horas semanais, das 8 às 18 todo dia, mais o consultório à noite e aos sábados. Por mais de um ano, ela se forçou a ficar no emprego, apesar do mal-estar diário. Muita palpitação quando eu estava em reunião com a minha chefe, porque eu já tinha medo das reações dela. Dos gritos, dos maus tratos, do xingamento que fazia em público e era com todo mundo. Um suor incontrolável, então eu suava e eu não tinha controle sobre aquilo. Não era numa atividade física ou se estivesse muito calor, era na presença dela. E a insônia. Até que o corpo de Paula gritou, basta! O cérebro desligou, né? O cérebro me desligou, eu só chorava, eu não conseguia fazer mais nada. Então, a partir disso, eu procurei uma colega que era psiquiatra e ela começou a me atender e ela me afastou. Então, primeiro eu fiquei afastada há 15 dias, já tive que entrar com antidepressivo, porque eu só chorava. A maioria das pessoas que já vêm procurar o psiquiatra ou o profissional de saúde mental, geralmente, eles já passaram da linha do burnout para um transtorno mental. É importante também diferenciarmos o burnout de transtornos mentais, porque a gravidade com a cronicidade disso vai gerar um tratamento médico especializado, vai necessitar de um tratamento médico especializado. A dermatologista escreveu um livro onde conta como conseguiu recuperar a própria saúde após o burnout. Até hoje, ler o livro é difícil, porque eu me coloquei muito abertamente no livro. Coloquei não só a parte racional, mas eu coloquei muito a parte emocional, que nós somos ensinados a engolir a vida toda. Então, acho que foi a primeira vez que eu realmente assumi o que eu senti e o que eu queria. Como ficar livre do burnout? Paula pediu demissão, passou a exercer funções que a deixam feliz e fez uma revisão geral na própria vida. O sintoma mais importante para as pessoas começarem a perceber é o quanto você começa a se anular e só dá importância para o teu trabalho. A gente precisa mudar a mentalidade para entender que cuidar do trabalhador, cuidar da saúde mental do empregado, não é simplesmente algo empático que a gente faça, não é simplesmente algo caridoso, né? Mas sim é um investimento, inclusive, na própria companhia, no próprio desempenho da sua própria empresa. A gente sabe que muitas pessoas estão aí num tremendo esgotamento, paralisadas no tempo, porque se acumularam diante de tantos problemas e responsabilidades e hoje querem fazer algo, mas muitas das vezes não conseguem. É aquilo, né? A mente fala, mas às vezes o corpo não responde. Se você está nessa situação e precisa de uma orientação, entre em contato com a nossa central. Está aí, ó, o SOS Espiritual 11 3573 3535. Ligue, desabafe. Você está sufocado. Já tentou falar com outras pessoas, mas quando você chega para falar para alguém, as pessoas se afastam de você porque não querem lhe ouvir. Mas nós temos
profissionais, pessoas agora preparadas para poderem lhe atender. E eu creio que você pode sair desta situação. Ou então, mande sua mensagem para 11 3573 3500. Vamos agora acompanhar a história da Carly. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo o programa Saindo da Crise vão se identificar com a história dela. De repente, o passado dela é o seu presente, mas o que é o presente dela pode se tornar o seu futuro. Acompanhe. Todos nós temos sonhos e batalhamos para realizá-los. As dificuldades surgem como uma maneira de nos parar. A Carly passou por essa situação e vai nos contar o que aconteceu. Olá, seja bem-vinda. Conta um resumo da sua história. A minha vida financeira sempre foi muito difícil. Eu trabalhei desde muito nova, fazia faculdade, não tinha condições de pagar as parcelas da faculdade. Nisso eu contraí dívidas com os bancos para tentar suprir a questão da faculdade. O que eu trabalhava não supria as minhas necessidades, então eu dividia apartamento com outras pessoas e vivia uma vida muito regrada, muito sem perspectivas. E também foi acarretando muitas dívidas em função da saúde. Eu vivia uma doença, então foram dívidas com remédios, com hospitais, e não havia perspectivas de mudança e de melhora. Mesmo buscando melhorar, as dívidas só aumentavam. Qual foi o momento mais difícil que você enfrentou? E o pior momento foi quando eu já estava formada, me encontrava desempregada e tive que enfrentar processos judiciais, oficiais de justiça quase que semanalmente na minha porta, cobrando as dívidas, e não havia solução para aquela angústia e o desespero que eu vivia. Carly, mas quando você chegou na reunião da Prosperidade com Deus, você tinha algum objetivo? Quando eu cheguei na reunião da Prosperidade com Deus, eu tinha um objetivo, que era resolver a minha situação imediata, a situação que eu estava vivendo naquele momento. E vinha também com muitos preconceitos de evolução financeira, profissional, inclusive que vinha da minha carreira profissional, do que eu desejava. Eu tinha sonhos, mas não tinha como realizá-los. E foi nesse momento que eu aprendi que a minha visão se abriu ao que Deus tinha preparado para mim. Que se eu obedecesse, se eu seguisse o caminho de Deus, se eu cresce na palavra de Deus, a minha vida poderia ser transformada. Não baseada em conceitos profissionais que eu já tinha, mas sim baseado na palavra de Deus. E essa aliança com Deus é que iria mudar a minha vida, não os meus conhecimentos técnicos ou profissionais, e sim a minha aliança, o meu pacto e a minha dependência de Deus. E depois da aliança com Deus, quais foram as transformações em sua vida? E a principal mudança que aconteceu foi eu descobrir que existia um Deus verdadeiro que poderia transformar aquela velha criatura angustiada, triste, doente, cheia de sonhos, porém sem perspectivas, em uma nova pessoa através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo transformou a minha visão e eu passei a honrá-lo em primeiro lugar. E as conquistas financeiras, econômicas foram acontecendo. Eu trabalhei em diversas empresas privadas na minha carreira de comércio exterior, tive a oportunidade de conhecer muitos países em diversos continentes, tive muitas conquistas financeiras e hoje eu trabalho na minha empresa de comércio exterior, que presta serviço na área, e eu tenho certeza que através do pacto, colocando Deus em primeiro lugar, as conquistas e as transformações, elas são consequência do pacto com Deus. Carly, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Você também tem sonhos e não consegue realizá-los? Faça como a Carly, participe da reunião da Prosperidade com Deus e conheça o passo a passo para concretizar os seus objetivos. Voltamos ao estúdio com o senhor. O pacto que a Carly fez com Deus e trouxe a mudança de sua vida é o pacto que você vai firmar com Deus e vai trazer a mudança para a sua vida também.
Deus não faz acepção de pessoas. Você pode morar numa bela cobertura à beira-mar, mas você pode morar numa casa bem simples. Eu não sei qual é a sua condição, qual é a sua situação, mas eu sei de uma coisa, existe um Deus que quer ajudar você, mas Deus não obriga ninguém a nada. Pelo contrário, é um passo que você dá na direção dele e faz com que ele também dê um passo na sua direção. Nós vamos agora ao intervalo falando sobre o quinto clamor para a queda das muralhas. Preste atenção ao que estará acontecendo hoje. Conviver com a insegurança e o medo da demissão tem sido uma tarefa desafiadora para muitos trabalhadores. A estagnação salarial e a carga horária excessiva são barreiras que afetam diretamente a motivação e o bem-estar. A falta de incentivo não apenas impacta o rendimento individual, mas também pode resultar em demissão, prejudicando todo o ambiente de trabalho. Você deseja ter o sucesso na sua área profissional? Almeja ver a diferença naquilo que faz? Então participe do quinto clamor para a queda das muralhas, com a bênção para todos os trabalhadores CLT. Traga sua carteira de trabalho para apresentarmos a Deus. Segunda-feira, 4 de novembro, na maior palestra de prosperidade do mundo. Eu quero que você acompanhe nesse momento essas histórias de pessoas que chegaram ao pacto com Deus com a vida destruída, fracassadas, pessoas que não tinham nada. Aliás, elas tinham problemas, mas todos esses problemas foram resolvidos e solucionados através do poder de Deus. Mas sabe qual foi o segredo? Elas ouviram a direção e tomaram atitudes, e essas atitudes trouxeram resultados. Vamos acompanhar esses testemunhos agora, e eu tenho certeza que algum testemunho, ou quem sabe todos eles, irão despertar a sua fé, porque em muito você pode se identificar também. Acompanhe comigo. Qual o nome do senhor? É Sid Clay. Seu Sid Clay, qual a vitória do senhor aqui no Pacto com Deus? Então, quando eu cheguei aqui no Pacto, alguns anos atrás, a minha vida estava toda destruída. Eu tinha um comércio, a gente tinha um comércio, e falido, totalmente endividado, sem a mínima condição, devendo agiotas, devendo banco, as contas todas atrasadas, sem perspectiva nenhuma de mudança. Foi assim que eu cheguei. Os caminhos todos trancados, sem perspectiva. Sim, tinha aquela vontade de reverter aquela situação, mas não conseguia. Não conseguia mesmo. Fiquei alguns anos assim, totalmente endividado, nome sujo, nome da empresa também quebrada. Aí bate o desespero. Desespero, cobrança, não ter de onde tirar. E não via perspectiva nenhuma de mudança. E como está agora, seu Sid Clay, fazendo pacto com Deus, aliança com Deus? Então, aí eu vim, ouvi a palavra de Deus, comecei a colocar em prática, fiz uma aliança, um pacto com Deus, e as coisas começaram a mudar. Então, hoje é totalmente diferente, Aquele comércio, aquela empresa que era quebrada, hoje, graças a Deus, está restaurada. A gente conseguiu adquirir muitas coisas. Temos hoje aluguéis, temos sítio, temos carros, e sempre fiel ao pacto, Botando Deus sempre em primeiro lugar. E, ao decorrer dos anos, as coisas... Houve uma mudança, Houve uma mudança da água para o vinho. Passo a passo, as coisas começaram a mudar, então. Sim, não é um passe de mágica, Perseverança, com luta, obediência, sempre segunda-feira aqui no pacto. Sempre, colocando sempre a vida espiritual em primeiro lugar, Recebendo a direção de Deus e lá fora colocando em prática. Então, as coisas vão mudando, as coisas vão se acertando, as dívidas foram pagas, a gente conseguiu adquirir muitas coisas e continua adquirindo, Não é uma bênção que aconteceu, é uma vida que vai prosperando, É uma prosperidade com Deus, Graças a Deus. Porém, a maior prosperidade, a maior felicidade é a paz, é o Espírito Santo. Como eu falei, começa com o Espírito Santo, É a pessoa se entregar por inteiro no altar. Porque não é só o dinheiro é uma consequência de uma vida que a pessoa tem com Deus. Isso que faz a diferença.
Qual o nome da senhora? Helenir. Dona Helenir, qual foi o resultado alcançado através do pacto com Deus? Então, pastor, eu estou aqui, né, firme e forte no pacto da aliança. E eu tinha vários sonhos, claro, né? E em janeiro eu comprei um terreno na praia. E a gente está começando já a dar andamento para construir. Já estamos fazendo a planta. E eu estou aqui firme e forte com os meus propósitos, a minha fidelidade. Deus é o primeiro na minha vida, eu tenho feito isto. E então, eu tinha um sonho de uma geladeira. Essa é uma geladeira, pastor, mas é uma geladeira. Uma geladeira grande, né, 3 portas. E esse mês passado a gente conseguiu comprar a geladeira. E o melhor de todas as coisas é que a gente comprou e pagou à vista. Não deve nada. Nada, graças a Deus, está lá em casa. Sexta-feira última agora, então a gente retirou da agência uma caminhoneta. Meu esposo me presenteou com uma caminhoneta, também, zerinho, também comprada e pago à vista. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Essas coisas eram projetos, objetivos que a senhora tinha e buscando a Deus, confiando em Deus, não sabia como e nem quando. Sim. Mas Deus surpreendeu. Sim. Talvez assim, tinha dia que eu talvez nem pensava, mas assim, esse sonho vai se realizar. E quando a gente menos espera, chegou então. Vale a pena ter um pacto com Deus? Ah, pastor, não vale a pena não ter pacto com Deus. Vale a pena ter pacto com Deus e estar no altar. Faz um convite às pessoas que estão nos acompanhando agora e que, de repente, começaram o ano firmando um pacto e quebraram, e outras que nunca vieram. O que eu tenho para dizer para vocês, que venham, né? Porque se você não vir, você não vai saber como lutar, como batalhar, como manter o sonho firme, porque muitas das vezes a gente sonha, mas às vezes a gente dá um balanço assim, né? Mas quando confia em Deus, não tem que olhar e pensar, será que eu vou chegar? Será que eu vou realizar? Não existe isso. Deus não falha. Deus não falha, mas nunca falhou e nunca falhará. E Deus também não envelheceu e nunca vai envelhecer. E se você for fiel a Deus, Deus vai realizar todos os teus sonhos, não só um. Se prepare que vai vir muito mais por aí. Com certeza. Parabéns pela sua fé. Deus abençoe sua vida. Qual o nome da senhora? Andréia Silvi. Dona Andréia, qual foi o resultado alcançado às segundas-feiras? Pastor, como a maioria das pessoas chegam, né, aqui nesse altar, com a vida destruída, comigo não foi diferente. Há anos atrás eu cheguei aqui catando papelão na rua, papeleira no centro de Florianópolis, como todo mundo conhece, Felipe Schmidt, 7 de setembro, Conselheiro Mafra ali, eu catava papelão todas as tardes, né? Eu nunca tive um carro, eu nunca tive uma casa, eu empurrava carrinho, né? Então eu vivi por um bom tempo nessa situação, até conhecer esse altar, né? Onde que aí a minha vida mudou da água para o vinho verdadeiramente. Eu comecei a obedecer, logo já me interessei a vir para o pacto, né? Da segunda-feira, comecei a dar ouvido, a obedecer o dízimo, ofertas, sacrifício, nunca fugindo de nada. E Deus foi me dando gradativamente tudo, né? Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Eu tenho uma casa muito boa. Hoje eu fiz de uma casa, da minha casa, uma república. Eu tenho kitnets alugada, eu tenho loja, eu tenho salão, eu tenho estética, tudo para a honra e glória do meu Senhor. Nunca fugindo de nada, sempre a obediência é o segredo de tudo, e assim eu estou firme. Isso que eu ia perguntar, a obediência é o segredo. Quer dizer, a sua vida antes e a sua vida hoje foi uma verdadeira transformação, não foi uma melhora, foi uma transformação que Deus fez, né? Sim, eu passava antigamente era aqui na 184, né? Eu não conseguia ver Jesus Cristo é o Senhor, eu vomitava, né? Trabalho de bruxaria feito, né? Que eu fui casado com uma pessoa onde que servia os encostos. Então eu cheguei aqui com 45 quilos e preta do sol, preta. Não sei se algumas pessoas da época me lembram, eu era preta do sol de tanto carregar papelão na rua. Eu fazia fardo, amassava com o pé, amarrava com arame e carregava aqueles caminhões 11, 13. É assim que eu cheguei. Uma vida sofrida. Uma vida sofrida, passando fome, necessidade, sem nada mesmo. E hoje o que falta? Nada. Amém. Bem forte para o nosso Deus. Muito bem, nós estamos aqui com o Mateus. Mateus, como era a sua vida antes do pacto com Deus? Então, antes do pacto, vou falar para o senhor que eu era uma pessoa mais ou menos, uma pessoa morna.
Antes era fiel, daí daqui a pouco não era fiel. E as coisas não desenrolavam na minha vida. Eu trabalho com vendas, então tinha mês que era bom, tinha mês que era ruim. E eu tinha um planejamento desde o início do mês de comprar um carro. Tenho 2 crianças. E quem tem 2 crianças, quem tem família grande, sabe que é difícil, às vezes, juntar dinheiro. É difícil ali de conseguir manter a casa e também conseguir guardar dinheiro. E daí eu estava vivendo toda a situação e eu falei para Deus, eu vou me definir. Eu quero sair dessa situação que eu tenho vivido. Estou indo na igreja, mas não tenho sido exemplo de uma pessoa que vai na igreja. Quer dizer, você, então, em um momento da sua vida, entendeu que a sua vida estava sendo resultado da sua inconstância. Sim, senhor. Como eu não estava sendo fiel a Deus, como não estava colocando em prática o que eu ouvi aqui na igreja, então não estava acontecendo na minha vida. E em certo momento desse ano, eu até falei para mim mesmo, não, vou esquecer essa ideia, porque eu estava me cobrando muito disso, de comprar um carro, que eu tinha que comprar um carro porque já melhoraria as vendas e ia dar um conforto a mais para minha família. E resolvi ser fiel a Deus. Dentro de 2 semanas teve a oportunidade, onde a minha esposa estava trabalhando de um colega dela, que sabia que ela queria comprar um carro, falar, quer comprar um carro, né? E ela falou, sim, eu quero. Então, eu estou vendendo o meu, tenho 2, se tu quiser eu vou vender outro. Daí ela falou, não, tranquilo, mas quanto que tu quer de entrada? A gente já estava pensando assim, a gente não tem quase nada de entrada para dar, a gente não vai conseguir comprar. Quando ele falou, não, parcelo para você direitinho ali, em parcelas iguais, tu vai pagando da forma que dá. E daí ali a gente conseguiu comprar o carro e, além disso, Deus ainda abençoou muito mais, porque com agora a parcela do carro, é mais uma conta que a gente tem que pagar. E Deus, mesmo eu não prospectando clientes, eu normalmente já tenho clientes que indicam outros clientes, mesmo eu não prospectando novos clientes, outros clientes já sabem que eu trabalho com o produto que eu vendo e vêm atrás de mim, eu quero comprar, quero adquirir, como que eu faço? Só Deus mesmo, porque normalmente em outros meses, às vezes fechava 1, 2, 3 contratos, e no mês passado, meses retrasados aí, foram meses que eu não prospectei e mesmo assim Deus me mandou muito cliente. Quer dizer, o pacto com Deus fez tanta diferença na sua vida que até aquilo que você nem esperava, Deus fez acontecer. Sim, senhor. Deus me abençoou com o carro e ainda assim Deus me abençoou ainda mais o trabalho das vendas que eu faço. Vale a pena ter um pacto com Deus. Sim, senhor. Você está entendendo, amigo, amiga, que está nos acompanhando agora? Talvez você também é uma pessoa inconstante. Já veio a corrente da prosperidade com Deus, parou, às vezes começa algo e para, e assim tem sido a sua vida. De repente, há coisas que já poderiam ter se definido, mas quando ele se definiu, pronto, em questão de semanas, dias, a situação mudou, a história mudou, e hoje está aqui dando o seu testemunho. Que Deus abençoe, tá? Muito obrigado. Qual é o seu nome? Gilberto. Seu Gilberto, qual foi o resultado alcançado na reunião da prosperidade com Deus a partir do momento que o senhor fez um pacto com ele? Então, pastor, eu já tenho um pacto com Deus já há muitos anos, né? E Deus sempre tem surpreendido a gente, mas mesmo diante desse pacto com Deus, a gente sempre firme na fé com Deus e mesmo assim a gente passa por lutas, né? Veio a pandemia, na pandemia ficou uma situação bem difícil, eu fui tentar em outro ramo, que eu fui para Balneário Camboriú, tentar num ramo de corretor, e durante um ano que eu tive em Camboriú, Deus abriu portas, não permitiu que eu passasse necessidade, tocou até em pessoas para poder estar ajudando a gente, a própria igreja me ajudou lá em Balneário, e diante disso aí eu recebi uma proposta para ir trabalhar em Minas Gerais, e chegou em Minas, eu cheguei lá para trabalhar em um ramo, só que lá Deus me surpreendeu mais ainda, me abriu uma outra porta lá, aonde colocou uma pessoa no nosso caminho que trabalha no ramo do cosmético, e essa pessoa me fez uma proposta para me abrir uma empresa trabalhando para ele aqui em Santa Catarina. Isso foi há 7 meses atrás, para trabalhar aqui nesse ramo, né? E ele já falou assim, ó, quando eu cobrir o meu valor do investimento lá, aí você se torna sócio da empresa. E, para a graça de Deus, esse mês eu me tornei sócio, com 6 meses de trabalho, depois que eu retornei de Minas. Então, Deus tem nos surpreendido, tem abrido as portas. A gente tem feito uma colheita muito, muito boa, tem prosperado bastante no ramo.
que o senhor pode dizer para as pessoas que estão nos assistindo agora e que, de repente, já desistiram, estão pensando em desistir? Então, o que eu digo para vocês é que não desista. Não desista da fé, não desista do altar, porque sem Deus a coisa é difícil, né? Mas com Deus não vai se tornar mais fácil. Pode até estar difícil e tal, mas você sempre vai estar na fé que as coisas vão dar certo. Que Deus sempre surpreende a gente. E a nossa mente ligada em Deus, ela sempre está na força. Então, na hora que vir um mal, que vir um pensamento ruim, você sempre vai lembrar da palavra de Deus, vai lembrar do que o homem de Deus está falando aqui no altar e você sai daqui renovado. Muito mais vai vir. Deus abençoe, tá, seu Gilberto? Muito obrigado. Apenas uma atitude para mudar de vida. Não tem desculpas. Basta querer. Não tem tempo pela manhã? Então pode ser à tarde. Caso seja tudo muito corrido, ainda tem a noite. As palestras que ensinam a prosperar com Deus acontecem em 3 turnos, em um único dia, em 5 horários diferentes, para trazer resultados incríveis e jamais conquistados na vida financeira. 1 hora do seu dia dedicada a ensinamentos valiosos é suficiente para fazer a diferença. Quando você tem um pacto com Deus, você coloca Deus na frente de tudo o que é seu. É Ele quem vai adiante, é Ele quem abre a visão, é Ele quem dá direção, é Ele quem dá inspiração, é Ele que guia os seus passos. Quem anda com Deus não anda sozinho. Se Deus estiver com você, tudo dá certo. Eu não estou falando que as coisas vão ser mar de rosa. Não vai ser mar de rosa, não. Você vai ter lutas. Mas por você não estar só, mas sim estar com Ele, apesar das suas lutas, no final, Ele que nos garante o quê? A vitória. Nas vendas, na carreira, ter aquela promoção no trabalho, um emprego novo ou uma ideia nova para o próprio negócio. Na maior palestra de prosperidade de Santa Catarina, na Catedral da Fé. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Agora, depende de você. O nosso endereço você já sabe que é Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, entrada gratuita, estacionamento gratuito, creche gratuita para seus filhos. Estão aí, ó, imagens da nossa belíssima catedral. Eu tenho certeza que quando você subir essas escadas, a cada passo, Deus estará também honrando, exaltando você. Ao entrar por estas portas, Deus estará abrindo as portas para a sua vida. E ao colocar os seus pés aqui no santuário, o poder de Deus se manifestará e você encontrará a paz tão desejada. Venha firmar uma aliança do pacto. Se você tem a aliança do pacto, vamos ungir, renovar o nosso pacto até a última segunda-feira deste ano. E se você não tem aliança, você tem a oportunidade de recebê-la. Nós vamos estar às 3 da tarde, na tarde da grandeza de Deus, 60 minutos. Logo em seguida, às 18 horas, o bispo Jean Paulo, ao cair da tarde, e 19h30, o pastor Sérgio Freitas, na noite do pacto. Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Você é o nosso convidado todo especial. Essa aliança aí é gratuita, você não paga nada. É você vir, receber a aliança, receber a direção, a palavra de Deus e colocar em prática, e os resultados virão. Que Deus abençoe sua vida e até logo mais.